Então, é um prazer enorme, em nome da SBL, da Sociedade Brasileira de Lógica, ter aqui para essa conversa super legal o professor Oswaldo Chateaubriand. E o professor Oswaldo Chateaubriand é uma das pessoas mais importantes, um dos nomes mais importantes de lógica no Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o interesse dele, o porquê o interesse dele em lógica, e qual foi a atuação dele dentro da SBL, dentro da nossa série de entrevistas de presidentes e de outras pessoas também que contribuíram muito para a SBL. Então, professor Oswaldo, muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra, de verdade, estar aqui Eu que conversando com agradeço. você. Então, vamos começar, né? São algumas perguntinhas, mas é um bate-papo. Então, a primeira que eu tinha planejado aqui é como e quando o seu interesse por lógica surgiu e quem ou o que o inspirou. Olha, eu entrei quando decidi fazer universidade, eu morava em Buenos Aires, estudei em Buenos Aires, né? Aí eu decidi fazer física e me inscrevi na Faculdade de Ciências Exatas. Mas enquanto eu estava lá na faculdade, eu descobri um curso de lógica, não me lembro se era lógica ou fundamentos da matemática, do Gregório Klimovsky, que era o professor de lógica lá no departamento de matemática. E fiquei encantado com as aulas dele, com as ideias dele, e me transferi para o departamento de matemática e só estudei lógica. Não estudei mais nada. Fiz todas as disciplinas do Klimovsky que ele ofereceu nos próximos anos. Mas aí é que ele foi a grande influência na minha formação, né? Tá certo. Depois disso, você foi para Berkeley, né? E foi aí que acabou terminando os seus Não, estudos, aí ou foi começou outra outra fase. coisa. Em realidade, eu conheci, num certo momento, eu conheci o Antônio Monteiro, que era um lógico português que tinha vindo ao Brasil e depois foi para a Argentina. E o Monteiro estava em Bahia Blanca, ele tinha um grupo de lógica lá em Bahia Blanca. E, por acaso, ele veio passar um sabático em Buenos Aires e eu conheci ele e comecei a fazer estudos privados com o Monteiro, né? Até escrevemos um artiguinho, Le Logique de Morgan Libre, que ele escreveu, né? Eu, enfim, digitalizei, não me lembro. E aí, o Monteiro foi convidado para participar de um seminário no Ceará, organizado por um professor chamado Dov Tamari, e que vinha ao Brasil enviado pela OEA. E aí o Monteiro não queria ir, me convenceu aí, e eu acabei indo lá, e lá eu conheci algumas das pessoas do Brasil. Eu conheci a Ida Arruda, que era ainda muito jovem, estava o José Morgado, que era um matemático português, né? Então, aí surgiu digamos, minha conexão com o Brasil, se você quiser. Não, tá ótimo. E, assim, em poucas palavras, como é que você resumiria a história da lógica no Brasil, pelo menos pela sua perspectiva? Olha, eu não sei como resumir a história da lógica no Brasil. Quer dizer, me parece que eu nunca estudei, eu nunca morei no Brasil, até que eu decidi vir aqui em 78, né? A impressão que eu tinha da lógica no Brasil é que a lógica no Brasil era o Newton da Costa, né? E os pessoal que foram formados por ele, pessoal que acabou na Unicamp, etc., né? Então, a meu ver, não havia lógica no Brasil a não ser essas investigações do Newton e dos discípulos dele, né? Aí depois, claro, com o tempo a coisa foi mudando, foi crescendo, né? E hoje em dia está bem desenvolvido, né? Mudou muita coisa, né? E vamos falar um pouquinho sobre a SBL, né? Sobre a Sociedade Brasileira de Lógica. Você assumiu pela primeira vez em 1985, né?
como é que foi esse processo? Por que que você se candidatou? Como é que foi assumir a presidência pela primeira vez? Depois você assumiu outras vezes, né? Olha, eu não me lembro mais, mas éramos poucos. Como os argentinos têm uma expressão, éramos poucos e nos conhecíamos muito. Então, era aquele grupinho, né? A Ítala, o Walter, a Ida Arruda, etc., né? E porque eu fiquei muitos anos nos Estados Unidos, quando eu vim dos Estados Unidos para o Brasil, aí eu entrei em contato com o pessoal da Unicamp, o Porchat, inclusive, que foi o fundador daquele grupo, né? E aí me convidaram, justamente naquele ano que eu voltei, tinha um EBL, se não me engano, alguma coisa assim, lá na Unicamp. Eu fui convidado para dar uma palestra, depois houve um encontro da Sociedade Latino-Americana de Lógica lá em Santiago, aí eu fui também. E aí eu fui conhecendo as pessoas, mas era um grupo muito pequeno naquela época, né? E não tinha basicamente, digamos, uma presença nacional, a lógica, né? Era aquele grupinho lá na Unicamp e depois mais uma que outra pessoa solta por aí, né? Eu vi que na chapa tinha o professor Veloso, né? Ele estava na chapa de vocês de 85, né? E aí, depois aí... Mas é interessante, porque você, nessa época, bom, não era da Unicamp, né? Nunca foi da Unicamp, né? Foi da USP por um certo período, né? Não, não, eu fui da PUC. Eu Da vim, PUC. aliás, para o Brasil para a Fundação Getúlio Vargas, porque eu conheci um psicólogo, Antônio Gomes Pena, e ele que me convenceu a sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil. Então, meu primeiro emprego aqui no Brasil foi na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas logo a gente viu que não era muito não era o lugar para mim, né? E aí eu conheci o pessoal da PUC, que naquela época era o Landim, né, o Guido de Almeida, eles é que tinham entrado na PUC e que estavam, digamos, fazendo algumas coisas de lógica lá, né? E aí, quando eu entrei na PUC, aí eu acabei ficando na PUC sempre, né? E, Essa, lamentavelmente, eles acabaram saindo por razões, não sei eu, razões técnicas da... Bom, não vou dizer. tá bom. Não, não, a PUC do Rio, claro. Não, então, e depois você foi presidente novamente em 2003, né? Teve uma segunda vez que você assumiu a presidência, né? Eu fui presidente. Naquela época, a gente não tinha muita coisa. Era você quer ser tesoureiro, você quer ser secretário, você... Não, vamos lá, vamos fazer uma chapa. Bom, pronto. Aí era uma coisa muito informal, né? Agora cresceu, então você tem enfim, você tem uma coisa mais organizada, né? Mas naquela época era assim, aí eu fui um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Lógica, né? Eu me lembro que nós fomos, me lembro, eu acho que nós fomos a Brasília, fazer alguma coisa, fundar a sociedade, não sei. E eu não sei como é que eu acho que foi passando um pouco de um para outro, aí decidiram, bom, vamos fazer uma coisa no Rio, eu vou ser presidente por um tempo. E eu acabei depois sendo presidente uma segunda vez, né? E também acabei muitas vezes sendo presidente dos encontros, porque eu tinha a bolsa do CNPq, então era mais fácil para mim pedir verba para o CNPq do que era para outras pessoas, né? Não, pois é. Nessa segunda chapa de 2003, aí tem o Herman, que estava fazendo parte também, que eu vi, o Luiz Carlos, né? Aí já tem. Exatamente. O Luiz Carlos foi uma excelente contratação. Quando eu era diretor do departamento,
Em um certo momento, tivemos que fazer contratações, e o Luiz Carlos foi um. O Luiz Carlos fez doutorado dele com o Pravitz, né? Continua mantendo seus contatos, né? Inclusive, me encontrei com ele agora, me mandou um artigo pequeno do Pravitz, né? Então, o Luiz Carlos é lógico mesmo, né? Eu nunca fui lógico mesmo, eu me encaminhei mais para o lado da filosofia, né? Tá certo. Não, o Luiz, ele aparece em várias diretorias, depois eu vou ver se a gente consegue conversar com ele também. E hoje em dia, qual que é a sua visão de lógica hoje em dia, no Brasil? Que grupos que você acha que estão se fortalecendo ou sendo criados, ou perspectivas diferentes dentro da lógica, né? Por exemplo, dentro da própria filosofia, igual você falou que é mais a sua área. Que você teria a falar sobre isso? Bom, eu acho que a lógica mudou muito. Quando eu comecei a estudar lógica, a lógica era uma coisa, digamos, em parte matemática, em parte filosófica. Se você olha os primeiros números do Journal of Symbolic Logic, você tem todo tipo de artigos, alguns artigos mais técnicos, outros artigos mais filosóficos. Você tem pessoas como Quine ou Goodman escrevendo, né, etc. E eu acho que, com o tempo, a lógica foi ficando cada vez mais distante da filosofia, né? Ficando cada vez mais matematizada, mais técnica, inclusive toda a relação com a computação também foi importante, né? Então, hoje em dia, se você abre o Journal of Symbolic Logic, você tem uma coisa que é totalmente técnica matemática. Você não tem uma palavra lá, né, que seja conectada com filosofia, etc. E aí eles, em certo momento, perceberam isso, decidiram fazer o Bulletin of Symbolic Logic, que era para ser mais informal. E começou sendo mais informal, e aí acabou mais ou menos do mesmo jeito. E o Review of Symbolic Logic também, né? Então, eu acho que a lógica hoje se transformou no mundo, e até certo ponto eu acho aqui no Brasil também, numa coisa extremamente técnica, né? Onde você vê os artigos são todos extremamente dirigidos a provavelmente a pequenos grupos que trabalham numa determinada área, né? E isso, quer dizer, num certo sentido, eu acho uma pena, porque o que me atraiu inicialmente da lógica foi justamente esse aspecto filosófico, técnico, matemático, etc., né? Inclusive computação, porque foi na lógica que surgiram as máquinas de Turing, as funções recursivas, toda essa origem das coisas de computação se deu na lógica e pelos lógicos, né? E então hoje se tornou uma coisa muito mais, eu não sei se fechado é o nome certo, mas dentro de uma certa orientação, né? Eu acabo de receber eu ainda assino o Journal Symbolic Logic desde, né? Eu agora recebo o Journal Symbolic Logic, eu fico olhando aí, eu digo, o que é que eu vou ler desses negócios aqui, né? Talvez uma palavra ficou mais burocrática a coisa, não sei, talvez seja uma Não, palavra ficou muito, muito técnica, né? Muito técnica, né? técnica. E eu nem sei, normalmente, quando você tem essas coisas muito técnicas assim, você tem grupos de trabalho que trabalham numa determinada orientação, numa determinada área, etc. E, basicamente, os artigos, tipicamente, são intramurais, digamos, são para o grupo, né? É o grupo que está trabalhando nessa questão específica. Aí você, né? Então, eu praticamente não leio esses artigos agora, né? Quer dizer, Nossa, se quisesse, poderia até com muito esforço, mas teria que fazer todo um esforço. Não tenho muita vontade de fazer, né? não está certo. A ciência, de uma maneira geral, eu acho que está especializada demais, né? Isso é um pouco É, complicado, eu concordo. mas isso Ô, acontece com tudo, né? com Não, todas as áreas, eu acho que é, hoje em é, dia a coisa está é difícil. a mesma coisa, por exemplo, na matemática.
na época que eu estudei, você podia, digamos, dialogar entre as diversas áreas da matemática, mas com o tempo foi fechando, 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 tanto é assim que você não tem mais os algebristas, você tem os caras que trabalham num determinado tipo de As- problema, ou tipo de coisa, né? E isso É, aconteceu em é, todas as áreas, né? A álgebra, a análise, tudo está tudo muito, muito, muito dirigido a um auditório específico que trabalha nesses problemas, né? é verdade. E aqueles que conseguem furar essa bolha são aqueles que estão fazendo matemática de verdade, né? Que estão descobrindo relações entre as coisas e indo nessa direção É, hoje em dia, bom, na minha eu opinião. não sei mais, mas teve um momento que você tinha alguns lógicos ou alguns caras que, digamos, eram mais universais, né? Conseguiam manobrar em todas as áreas. Eu não sei se tem gente assim agora. Hum, Quem bem, é que tem que consegue, digamos, contribuir, trabalhar em todas as diversas áreas, mesmo da lógica, né? hum. Mas, eu teria algumas pessoas na cabeça, mas enfim, eu acho que eu acho que você é uma delas. Acho que você sabe fazer várias, anda em vários lugares, sabe fazer várias pontes, né? Transita em várias áreas diferentes. Já fez muita coisa em várias áreas diferentes. Mas eu nunca trabalhei, eu nunca fiz coisas técnicas na lógica, né? Nunca. Uhum, Eu uhum, sempre, inclusive a minha formação, a minha tese foi em filosofia, né? Foi sobre questões ligadas a Quine, né? uhum. Critério de compromisso ontológico, essas coisas. E eu nunca fui um lógico assim técnico, né? Nunca. E nem acho que nunca tive a capacidade disso, né? Não, eu acho que sim, mas tudo bem. Eu acho que a outra coisa que eu acho que é bem bacana é a influência, né, a influência que você tem em várias áreas, em diversos, em diversos grupos, né, de pesquisa que estudam lógica, no Brasil. Por exemplo, eu mesma, ou seja, Ah, eu acho que me alegra. essa é uma coisa importante, né, ou seja, por isso que eu falo que o seu, o seu trabalho influencia diversas pessoas em diversas áreas. Eu acho que isso é uma ponte, isso também como é que eu falo, estourar bolhas, né? Sair de uma bolha e ir para outra, eu acho que isso é bem bacana. Eu acho que são poucas pessoas que conseguem fazer isso, para dizer bem a verdade. É uma boa expressão, estourar bolhas, né? Eu acho que a gente precisa mais estouradores de bolha, né? Concordo. Professor Oswaldo, olha, foi um prazer enorme conversar com você. Eu, em nome da SBL, gostaria de agradecer de todo o coração. E eu espero que essa tenha sido a primeira de muitas conversas, né? Que a gente ainda tem muita coisa que falar por aí, e aí a gente vamos se comunicando. Ok, olha, muito obrigado pelo convite, pela entrevista, tudo, né? E eu lamento muito que não vou poder participar do EBL esse ano, né? Mas vou No acompanhar próximo, no próximo. tá ótimo. Obrigado Tá a você. marcado, tá marcado. Muito obrigada. Tchau.